Olha o caso Robinho aqui, inclusive, que é a nossa próxima pauta. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Como vocês vão lembrar também, a nossa live aqui agora tá reduzida, né? A gente não tá fazendo live mais de 50 minutos, de 1 hora. A gente tá fazendo live de 50 minutos aproximadamente, porque eu não tô conseguindo fazer ainda live de 1 hora, tá? Pelo menos não no ritmo que a gente faz aqui. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o julgamento que tem andamento lá. Vamos ouvir um pouco aqui o julgamento do Robinho. Lembrando, tá? Que a votação tá 3-1. Só para trazer aqui para vocês os dados, ó. 3-1 para que se tenha aqui a condenação, a aceitação do cumprimento da sentença do Robinho no Brasil. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês antes de a gente voltar lá pro caso, tá? Porque muita gente me perguntou o seguinte: Carlito, o STJ vai fazer o quê? Vai julgar de novo o caso Robinho? O que é que ele vai fazer? Não. O caso Robinho já foi julgado na Itália. A Itália decidiu que ele, junto com os amigos, teriam estuprado, abusado, não sei como é que a lei italiana trata o que aconteceu lá no caso do Café Cial, né, no Cial Café, quando se teve ali a acusação contra o Robinho, contra seus amigos, mas não tem mais recurso. Lá na justiça italiana já foi tramitada e julgada, né? Já foi transitada, melhor dizendo, e julgada. Então, Robinho, de acordo com o entendimento da justiça italiana, é um criminoso, um abusador sexual, de acordo com a justiça da Itália. Ele até tentou dizer que, na verdade, o que aconteceu com ele é racismo, porque quando a figura é vista como canalha, supostamente, e é bolsonarista, ela automaticamente deixa de lado a questão que envolve ali, por exemplo, o caso concreto, né, que aconteceu com ela, o racismo, que era mimimi, o racismo que é mimimi, no entendimento dos bolsonaristas, deixa de ser mimimi e passa a ser justificativa para que um canalha cometa crime, que é o caso que aconteceu com o Robinho. Mas vamos ouvir aqui, porque o que é que o STJ vai decidir, Carlito? Se é possível que o Robinho cumpra a pena pelo crime que ele cometeu na Itália aqui no Brasil. Ele não vai julgar aquelas provas de inocência que o Robinho disse que tem. Eles não vão julgar se o Robinho cometeu ou não cometeu o crime, porque a justiça da Itália já entendeu isso, tá? A gente vai ver aqui um pouco de como é que tá o andamento agora dessa votação. Vamos ver e ouvir juntos. Tendo em conta primordialmente os votos do eminente relator e de Sua Excelência, o eminente ministro Raul Araújo Filho, tenho em consideração que a linha de delecção adotada pelo eminente relator é aquela que veio ao encontro da minha. Penso que a leitura embasada do voto do ministro Raul Araújo, muito bem fundamentado igualmente, traz à lume um debate que, a meu sentir, aqui impõe ter alguns limites, porque comungo do entendimento de que nós estamos aqui a debater a exata intelecção e interpretação do artigo 100 da Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, e os fundamentos trazidos aqui a debate, a meu sentir, com todas as vênias do ministro Raul Araújo, levam em conta que necessariamente, e esta Corte, é preciso firmar, ministro Raul Araújo, que esta Corte já se manifestou em casos semelhantes como este. Eu vou citar precedentes aqui em que houve julgamento unânime da Corte em março do ano passado. Refiro-me à homologação de decisão estrangeira 2891, de um nacional, de um brasileiro, que foi condenado irrecorrivelmente em Portugal, e aqui deu-se a execução, a homologação para a execução da sentença aqui em território nacional, e estes autos foram... Qual é a tese que o ministro Raul Araújo apresentou até agora, né? Então tá 3-1 a votação, né? Deixa eu ver se já atualizou aqui para 4-1. Deixa eu ver aqui no site da Globo se já atualizou para 4-1. Tá 4-1 a votação, né? Então vai, acho que pro 5-1 agora. De acordo com o entendimento do Raul Araújo, que foi o único que votou contra agora, né, a possibilidade do cumprimento da pena do crime do Robinho aqui no Brasil, inclusive lembrando que o relator, o Francisco Falcão, ele diz ali na sua decisão, tá, só pra gente trazer aqui, ó, o Francisco Falcão, que o Robinho deve cumprir a pena no Brasil e que deve iniciar de imediato, ele até fala que deva ser expedido, né, para a autoridade policial em Santos, para o estado de Santos, um mandato de prisão para que o Robinho possa cumprir a sua pena aqui no Brasil com cumprimento inicialmente feito em regime fechado, ou seja, na cadeia, tá?
Mas o Raul Araújo, eu não quero tirar aqui o mérito dele, porque a gente sabe que no direito também tem divergências aqui, né? Mas o Raul Araújo, que coincidentemente é o ministro que sempre decide favorável ao Bolsonaro, né? Salvo uma ou outra decisão, ele não concorda ali com o material que beneficiaria supostamente o Bolsonaro. Salvo uma decisão ou outra, tá? Salvo uma decisão ou outra, ele disse que não é possível que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. E ele disse que isso não se trata de valor, né, pessoal, se ele acha que é certo ou errado, mas ele disse que é valer a lei. Segundo ele, ali a lei está sendo aplicada e que não seria justo, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, que se aplicasse a punição ao Robinho de acordo com o entendimento da lei vigente, porque não seria compatível, em tese, tá? Muito em tese aí na minha análise, com a possibilidade de o Robinho trazer o cumprimento, ter o cumprimento da pena aqui no Brasil. E aí, tanto o relator Francisco Falcão, quanto outros ministros que estão votando nesse momento, tem trazido ali a baila de que não, que já existe outros casos, já existe outros eventos que aconteceram, em que se teve ali, por exemplo, muito obrigado, Creuza, pelo Pix, tá? De verdade, muito obrigado de verdade, Creuza. Muito obrigado, Maf, também, que tá chegando aí. Forma a maioria a partir de quantos votos? São 15 ministros, Maf. Tá? 15 ministros. Só que o presidente do STJ não vota. Ele só vota em caso de empate. Por quê? Se der 7-7, né, ele não vota. Então, chegou em 8-1, já é maioria. 8-1 já é maioria. Ou 8-4, 8-5, 8-6, já é maioria, porque o máximo de votos que se pode ter, incluindo o voto do presidente em caso de empate, né, 7-7, o presidente vota, seria 15, tá? Vamos ouvir aqui, ó. Ó o Benedito Gonçalves aí, vamos ouvir ele falando. Federal e os advogados. Inicialmente, louvo o trabalho ciente, competente, vertical do relator ao caso. E também o voto divergente do Raul Araújo e os cumprimentados, acompanhando o relator, o ministro Herman Benjamin. 5 votos encaminhamos aí, viu, com o voto do Gonçalves Dias. Neste caso, me chamou muita atenção a posição, apesar de ter votado há um ano, uma situação que agora foi posta pelo ministro Mauro, mas neste caso peço venha ao relator e os que acompanham e acompanhem a divergência. O ministro... não, ele votou contra. Não, agora a ministra Maria Isabel Galotti, por favor. Ele votou contra. Boa tarde a todos. Eu ouvi com atenção os debates, tanto o minucioso voto do eminente relator, como o primoroso voto divergente do ministro Raul Araújo, que realmente levanta questões sérias, relevantes, quanto à homologação e execução de sentença penal contra brasileiro em julgamento que foi no exterior. Mas eu penso que, na linha do precedente do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que citado pelo eminente relator e também pelo eminente representante do Ministério Público Federal, como o Supremo, pelo menos nesse precedente, embora realmente não seja um acórdão do plenário, estabeleceu que há uma proibição de o Estado brasileiro instaurar persecução penal fundada nos mesmos fatos de ação penal já transitada em julgado sob jurisdição de outro Estado, e esse caso do Supremo foi a mesma coisa daqui, ou seja, era um brasileiro que cometeu um crime e já fora julgado e condenado na Suíça. E, portanto, não foi possível uma ação penal em relação ao mesmo fato em território brasileiro, embora parte do delito tivesse ocorrido no Brasil, era tráfico internacional. Penso que está na linha da manifestação do Ministério Público, fundamentada em diversos tratados multilaterais, e essa interpretação é possível extrair do Tratado de Extradição do Brasil, combinado com essa lei da migração, que trata também de extradição. Eu gostaria apenas de observar que, em se tratando de uma sentença penal condenada, Carlito, cabe recurso para reverter a pena não, tá? O que pode acontecer ali, que inclusive é divergência entre alguns operadores do direito, né? Alguns
alguns advogados e alguns magistrados também, é que no máximo que pode acontecer é a solicitação ali do embargo, os embargos de declaração e embargo dos embargos em tese, só para protelar ali o pedido de prisão, mas que não mudaria a interpretação, porque é o entendimento, ele já foi condenado, vocês entenderam? Ele já foi condenado, inclusive ele apareceu como vítima, né, aí no último domingo na Record, que, né, como eu disse pra vocês, quando o estuprador é um canalha e bolsonarista, o racismo deixa de ser mimimi, porque mesmo sendo preto, a gente sabe que tem vários bolsonaristas aí que dizem que não existe racismo, né, vídeo o caso do próprio Sérgio Camargo, e aí quando você é um canalha, né, um abusador canalha, você simplesmente utiliza ali uma pauta importante como o racismo para justificar o crime que você cometeu. O documentário feito ali, uma série de podcasts, desculpa, gente, feito pelo UOL, é categórico. Tem vários áudios do Robinho falando, ela estava bêbada, como é que ela lembra da gente? Ela não estava aguentando em pé, como é que ela lembra da gente? Eu transei com ela assim, mas eu não, né, ejaculei nela, ela fez sexo oral mesmo em mim, mas é com vocês, eu tô fora. Então, todas as narrativas que ele trouxe no domingo espetacular, lamentavelmente, o Domingo Espetacular deu espaço para isso, né? Ou seja, só no Brasil que o estuprador aqui o estuprador tem espaço em um canal gospel, né? Porque apesar de a Record ser em tese um canal, né, com programação normal, a gente sabe que ele é vinculado à Igreja Universal, tanto que tem programas na grade, né, da Igreja Universal. E o dono é um pastor. Tá? E a parte da cúpula ali também da Record é formada por pastores. Então, só no Brasil que o estuprador é ouvido como coitadinho. E não como ele precisa ser visto, né? Como um criminoso. Tem um caso de um deputado que eu vou trazer para vocês muito em breve, né? O deputado Éder Mauro. Já vou dizer o nome dele aqui para vocês, tá? O pai dele foi condenado por abusar de 2 crianças. Uma de 9 e uma de 12, se não me falha a memória. Ele acha que estuprador tem de morrer, tem de cortar o pescoço, tem de destruir. Mas e no caso do pai dele? Porque tem uma história lá no Pará, inclusive, que ele supostamente, ao saber que o pai seria punido, teria pego um helicóptero, supostamente, e resgatado o pai, tá? O filho teve o nome envolvido aí em falcatruas, supostamente ocorridas no estado, tá? Apadrinhados políticos dele, né? Pessoas que trabalhavam na campanha, esposa que nunca teria comparecido no emprego. Eu tô fazendo um material aqui que eu vou trazer para vocês muito em breve, mas vamos continuar ouvindo aqui a continuidade do julgamento, tá? A gente ainda tem aqui mais um tempinho, isso aqui vai virar um corte depois, mas só para explicar para vocês. A cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas à liberdade pessoal e a execução de condenações. Votação tá 5-2, só para atualizar vocês até o momento, tá? Mas 3 votos, Robinho já pode ser apontado para cumprir a sentença dele aqui no Brasil. Não é invocado o Tratado Brasil-Itália para esse fim. Mas há mais. Na mesma data que foi assinado esse Tratado de Cooperação, assinou-se também o Tratado Bilateral de Extradição. E o que diz o Tratado Bilateral de Extradição? Diz o seguinte: quando a pessoa reclamada, no momento do recebimento do pedido for nacional do Estado requerido, esse não será obrigado a entregá-la. Neste caso, não sendo concedida a extradição, veja bem, é exatamente a hipótese do caso. Não sendo concedida a extradição, a parte requerida, a pedido da parte requerente, quer dizer, o Brasil, a pedido da Itália, submeterá o caso às autoridades competentes para eventual instauração de procedimento penal no país. Segundo informação compartilhada aqui no Globo, a maioria já foi formada por 5-2, só que eu não entendi aqui porque onde eu li, entendi. A sessão ocorre na Corte Especial formada por 15 ministros mais antigos. Na sessão desta quarta, no entanto, participaram 12 magistrados. O vice-presidente, Ogê Fernandes, presidiu a sessão e só votaria em caso de empate. Com isso, a maioria foi formada com 6 votos favoráveis. Então já está aqui, de acordo com o entendimento publicado aqui no Globo, o voto de 6-2, aparentemente aqui, já tem a maioria para levar. Já tem a maioria para poder votar no entendimento aqui de que o Robinho pode cumprir a punição no Brasil. Vamos aguardar aqui, porque tá meio confusa essa notícia aqui, tá? Porque no chamado diz que já tem maioria formada, só que está 5-2, né? Se são 12 magistrados que estão presentes e o presidente só vota, em caso de empate, né? Então não está ainda formada a maioria, tá? Vamos ouvir aqui
o voto. O Brasil deve ser rigoroso e exigir pontualmente o cumprimento da sua própria Constituição. Mas, além do aspecto de o tratado não admitir, nós temos a invocação do artigo 100 da lei, da migração. E eu quero aqui assinalar o seguinte, que há um artigo do professor Fernando Capês, que eu mencionei nos memoriais, e ele é muito feliz em dizer que aqui há um problema de inovatio in legis imperios, ou seja, a lei que veio admitir a homologação de sentença estrangeira, cuja constitucionalidade haverá de ser examinada em oportuno tempo, a lei ela é de 2017, e os fatos aqui são de 2013. Aí se argumentou o doutor Ministério Na verdade, Público, os fatos, ministro, que a seriam de lei aqui é 2014, né? processual Lembrando aí que os e não é fatos penal. teriam O professor- acontecido em tese, se não me falha a memória, em 2014, não em 2013, né? Não estou com o processo na mão aberto aqui, mas pelo que a gente acompanhou na mídia, os fatos seriam ser de 2014. Mas vamos ouvir aqui, falta mais 2 minutos para a gente acabar a nossa live. Vamos ver se a gente ainda pega aqui o voto do ministro. Condenação penal. Óbvio que tem uma conotação. Mas está claro que ele vai votar contra, né, o cumprimento da pena no Brasil, pelo discurso dele. Com todo respeito, não há autorização pela lei para que se permita a homologação. Até porque, vamos ler o artigo 100, e esse é um detalhe importante. O artigo 100 diz que será necessária que aí na hipótese haja possibilidade de extradição do requerido, do cidadão alvo do pedido. E aqui não há, como nós vimos, a possibilidade de extradição, porque o tratado proíbe. E a lei aqui, a lei de imigração, é uma lei geral. E aí vale a pena recordar, a jurisprudência, aliás, eu que já sou um pouquinho mais antigo, gosto de lembrar lições antigas, o ministro Sepúlveda Pertence, em julgado do Supremo, muito conhecido, pontificou que, sendo o tratado lei específica e as leis normais, leis gerais, o princípio da especialidade prevalece e aqui se aplica o tratado e não a lei. A lei é uma lei geral, o tratado é uma lei específica, então não se pode preterir a incidência do tratado para se aplicar a lei penal geral. Por último, eu queria assinalar que a compreensão exata desse processo ficou um pouco truncada, porque a leitura da decisão italiana de primeiro grau não é o que está nos autos, é a leitura da sentença, que lá, curiosamente... Na verdade, a gente estava vendo alguns ministros votando aqui e não estava aparecendo ali, tá? Agora a gente já tem a maioria, tá? Acabou de atualizar aqui no site da Folha de São Paulo. A gente já tem maioria, tá? Só para mostrar para vocês aqui. Já citei 8-2. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 8-2. Formou-se a maioria aqui, ó. 8-2. Quem teria votado contrário? A gente já viu o Raul Araújo e o Benedito Gonçalves, tá? Os outros indivíduos, os outros que tinham sido ouvidos anteriormente tinham votado favoráveis ali a se ter a aplicação da pena do Robinho aqui no Brasil. Então pronto. Eu espero que ele bote agora a caixa, máscara na cara, né? Óculos e touca e vá para a manifestação golpista, como ele fez, inclusive, por um período atrás aí, né? Junto com pessoas, inclusive durante o período da pandemia ali que estava sendo criticado, né? Supostamente uma imagem que circulou ali sendo ele, tá?